Oi, tudo bem? Eu sou Marcelo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo como digitar um texto no Word da forma correta. Acompanhe. Primeiramente, peço desculpas porque hoje não vou abrir minha cam, mas vou deixar minha fotinho aí do lado para você que ainda não me conhece. E se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal e dá um like, mas deixa para fazer isso no final do vídeo. Fica até o final, por favor. Recentemente eu comprei um fone de ouvido Bluetooth muito legal, desses que tem várias funções, mas o problema é que o manual de instruções dele tem as letrinhas menores do que a bula de remédio. Então eu fiz o seguinte: com uma lupa, uma lente de aumento, transcrevi todo o texto do manual para o Word e depois de pronto eu imprimi e deixei guardado na caixinha do fone de ouvido para quando eu precisar fazer alguma configuração e precisar usar o manual. A propósito, eu estou gostando muito desse fone de ouvido e recomendo muito ele. Caso você queira saber um pouco mais sobre esse fone de ouvido Bluetooth, eu estou deixando o link onde eu comprei fixado no primeiro comentário que fica logo abaixo desse vídeo. Agora, sem demora, vamos para o vídeo. A primeira coisa que você tem de fazer é abrir o Word no seu computador. Lembrando que o Word é um programa que pode ou não estar instalado no seu computador quando você compra. Para abrir o Word é muito simples. A versão do Windows que eu estou usando é a versão 7, mas isso deve funcionar para todas as outras versões mais atualizadas, a 10 e a 11. Primeiro, verifique a existência do ícone do Word em sua área de trabalho do Windows. Caso não encontre, verifique se ele se encontra na barra de tarefas do Windows. Se não estiver lá, então clique em Iniciar, localizado no canto inferior direito da tela, e verifique se o ícone do Word está lá. Outra forma é clicar uma vez em todos os programas e procurar por Microsoft Office. Ou, em último caso, estando com o menu Iniciar aberto, clicar em Pesquisar programas e arquivos e digitar o Word. Se você fez todos esses procedimentos e ainda assim não localizou o Word, então é provável que ele não esteja instalado em seu computador. Mas não se preocupe, eu tenho uma aula ensinando como usar o editor de textos gratuito do Google, o Google Docs, que é muito parecido com o Word. Por isso, se inscreve no canal e dá um joinha. No meu caso, eu vou clicar uma vez no ícone localizado na minha área de trabalho do Windows. A versão que eu estou usando do Microsoft Office é a 2010. Não é a mais recente, mas ainda atende perfeitamente tudo o que eu preciso. O texto que você vai digitar na aula de hoje é esse aqui. Mas antes, deixa eu fazer algumas considerações. Tudo o que você está vendo sublinhado em vermelho significa que o corretor ortográfico do Word não entende essas palavras, seja porque foram digitadas de forma incorreta, ou porque é uma sigla, ou porque é uma palavra norte-americana. Então, por padrão, o corretor ortográfico sublinha em vermelho para que você dê uma atenção especial. A letra L e R em maiúsculo significa left, esquerdo, e right, direito em inglês. O sinalzinho de menos e de mais significa aumentar o volume ou diminuir o volume do fone de ouvido. Isso não tem nada a ver com o Word, mas sim com o manual de instruções do fone. Eu achei interessante comentar porque vai que resolve comprar o fone clicando no link que eu disponibilizei no primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo. É importante saber, né? Observe também que para esse texto você vai apenas digitar, não vai fazer nenhuma formatação, como negrito, itálico ou sublinhado. É o que eu chamo de digitação crua, ou seja, sem formatação alguma. Depois, nas próximas aulas, vamos ver como inserir negrito, itálico, sublinhado, centralizado, etc. Mas por hora, acho que está de bom tamanho você digitar esse texto com perfeição, né? Eu sei que você quer muito começar a digitar esse texto logo. Eu entendo. Mas antes, eu preciso te mostrar as teclas do teclado que vamos usar. Procura prestar atenção, porque essas teclas você vai usar na maioria dos seus textos de agora em diante, para sempre. A tecla Shift, para digitar todos os caracteres superiores do texto. No caso, parênteses e sinal de mais. Se você não conhece a definição de caracteres superiores e inferiores, recomendo fortemente que você se inscreva no canal e assista aos vídeos da playlist Teclado. Mas continuando, ainda na tecla Shift, para colocar apenas uma letra em maiúsculo. No caso, as letras RS, do RS 53, na primeira linha do texto, e as letras L e R no decorrer do texto.
a barra de espaço, que vai ser utilizada para dar espaço entre uma palavra e outra, e a tecla Enter, para pular linha. Observa que quando eu inicio uma linha e dou espaço, a primeira letra, o Word automaticamente se encarrega de colocar em maiúsculo. Eu não preciso fazer isso. D, ouvido, sem, fio, T, W, S, traço, tracinho embaixo, tracinho pequeno, H, e agora é a aspa menor, ou aspinha. Não precisa de Shift, porque é um caractere inferior. Maston. Shift, abre parênteses, RS em maiúsculo, então com Shift pressionado, RS, número 53, UP, Shift pressionado, fecha parênteses. Lembrando que no Word, tudo que fica grifado em vermelho é porque o corretor do Word ele não entende, seja porque foi digitado errado ou porque é uma palavra norte-americana e o corretor, como está em português do Brasil, ele não compreende. Cabe a você depois dar uma passada de olhos no final do texto para ver se necessita de alguma correção. Pula uma linha. A próxima linha, ponto. Clique uma vez para aumentar ou diminuir o volume. Clique uma vez para aumentar ou diminuir o volume. Abre parênteses, Shift pressionado, número 9, parênteses fica em cima do 9. Ainda com Shift pressionado sem soltá-lo, letra L para sair em maiúsculo e o tracinho de menos. Lembrando que a sua tecla Caps Lock deve estar desativada para você digitar esse texto. Barra normal, Shift pressionado, letra R, ainda com Shift pressionado, sinal de mais, Shift pressionado, fecha parênteses, Enter para pular uma linha. A próxima linha, número 2, ponto. Clique duas vezes para reproduzir. Para reproduzir, sem dar espaço, pressiona a barra, pausar. Shift pressionado, número 9 para abrir parênteses, Shift pressionado ainda, L para sair maiúsculo, barra normal, Shift pressionado, letra R, Shift pressionado ainda, número 0 para fechar parênteses. Enter pula uma linha. A próxima linha, número 3, ponto, 3 cliques, 3, ponto. Aqui a gente tem o circunflexo. O circunflexo, você pressiona o Shift, pressiona a tecla do circunflexo ou chapeuzinho, que é onde tem o til, o circunflexo é um caractere superior, e solta tudo. O Shift e a tecla que você pressionou. E agora pressiona a letra E. E S. 3 cliques, Shift, número 9, abre parênteses, pressiona o Shift ainda, letra L, para sair maiúsculo. Música, tem acento agudo. O acento agudo é um caractere inferior, então não precisa de Shift. Pressiona primeiro o acento agudo, não vai aparecer. Depois a letra U, aí ele aparece. Música anterior. Eu errei aqui, eu coloquei anterior. Então o que eu posso fazer para corrigir? Eu posso dar o backspace uma vez, backspace novamente, e aí coloco a letra R, anterior. Barra normal, Shift R, próxima. O próxima tem acento agudo no O. Então, mesma coisa, acento agudo, letra O, música M, acento agudo, não precisa de Shift, só pressionar o acento agudo. O crase precisa, o acento agudo não. E a letra U, aí ele aparece. Música, Shift, número 0 para fechar o parênteses, porque o parênteses é um caractere superior na tecla do 0. E Enter para pular linha. Próxima linha, número 4, ponto, espaço. Pressione e segure por 2 segundos. Pressione e segure por 2 segundos. Aqui eu percebi que ele sublinhou em vermelho, então porque tem um erro. Eu digitei errado, ó, pressine. Então para eu corrigir, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que tirar esse E aqui. Eu poderia ir com as setas de direção e levar o cursor piscante dessa forma, mas isso demora muito tempo. Para economizar tempo, eu venho com o cursor do mouse, a setinha do mouse que se transforma num cursor no Word, clico aqui e dou o backspace, porque o backspace ele apaga tudo que está do lado esquerdo do cursor. Ainda preciso apagar o N. Mais uma vez o backspace, pressione. E agora eu posso voltar aqui para o final da frase ou com setas de direção, setinha para cima, setinha para a esquerda, direita, embaixo do teclado, ou eu posso clicar com o mouse. Clico aqui, pressione por 2 segundos para ativar o assistente de voz. Reproduzir o tom de alerta integrado do telefone. Eu tenho que abrir um parênteses, então eu clico aqui, pressiono o Shift e vou no número 9 e abro parênteses. Solto o Shift, reproduzir
Opa, digitei errado de novo. Olha só, ele sublinhou em vermelho. Clico com o mouse aqui. Apesar de que se eu clicar com o mouse aqui, eu não vou conseguir corrigir. Eu fiz muitos erros. Olha, eu fiz reproduzir. Eu posso fazer o seguinte, eu posso corrigir com o corretor ortográfico. Eu ponho o mouse em cima da palavra em que eu errei e vou clicar dessa vez com o botão direito do mouse, que é o dedo médio. Clico uma vez, abri o corretor ortográfico e vou ver quais as opções que ele me dá aqui em cima. Olha, reproduzir, reduzir, reproduzirá, retraduzir. A palavra correta é reproduzir. Então, basta eu clicar aqui, ele vai corrigir automaticamente para mim. Reproduzir. Eu tenho que dar barra de espaço. Reproduzir o tom de alerta integrado do telefone. Reproduzir o tom de alerta integrado do telefone. Shift, pressiona a tecla do número 0 para fechar o parênteses. Shift ainda pressionado, tecla número 9 para abrir o parênteses. Shift pressionado para pôr o L em maiúsculo. Shift pressionado, tecla número 0 para fechar o parênteses. E pressiono o Enter para pular uma linha. Próxima linha, número 5, ponto. Pressione e segure por 2 segundos para alternar entre os modos de jogo. Pressione e segure por 2 segundos para alternar entre os modos de jogo. Barra, música, lembrando que o música tem o acento agudo, então a letra M, acento agudo, letra U, música, Shift pressionado, tecla do número 9 para abrir parênteses. Shift pressionado, letra R para sair em maiúsculo. Shift pressionado. Aí ele coloca esse caractere porque é um padrão do Word. Ele entende que você quer colocar um símbolozinho. Você pode fazer o seguinte, dá o backspace e aí então ele volta ao que você havia se proposto anteriormente, que é parênteses, R, fecha parênteses. Tecla Enter para pular uma linha. Número 6, controle de chamadas. 6. Controle de chamadas. 2 pontos. O 2 pontos é um caractere superior, ele fica na tecla onde tem o ponto e vírgula. Então eu pressiono Shift, 2 pontos, Enter, pulo uma linha. Número 1, clique 2 vezes, 2 pontos, 1 ponto, clique 2 vezes, 2 pontos novamente, Shift e pressiono a tecla onde tem 2 pontos e ponto e vírgula. 2 pontos é um caractere superior, 2 pontos, Shift pressionado, letra L, sai maiúsculo. Lembrando que o seu Caps Lock deve estar desativado, a luzinha do Caps Lock deve estar desativado para o texto todo. Atende, digitei errado. O que eu posso fazer? Backspace, letra N, barra, o Shift, letra R, desliga. Enter para pular uma linha. 2 ponto, pressione e segure por 2 segundos, 2 pontos. 2 ponto, pressione e segure por 2 segundos. 2 pontos, a gente já sabe, pressiona Shift, mantém pressionado. 2 pontos, caractere superior em cima do ponto e vírgula. Solta o Shift, rejeitar, chamadas, recebida. Abre parênteses, Shift pressionado. Tecla número 9, abre o parênteses. L maiúsculo, Shift pressionado, L, solta o Shift, barra, Shift pressionado, letra R, Shift pressionado, fecha parênteses, tecla 0. Aqui onde eu digitei LR, percebam que tem um espaço entre o L e a barra e depois tem um espaço de novo entre a barra e o R. Aqui eu não dei. Para que eu possa fazer isso, venho aqui com o cursor do mouse, clico depois do L e dou uma barra de espaço. Venho novamente com o cursor do mouse, clico depois da barra e dou uma barra de espaço novamente. Aí corrigiu. Recapitulando então. Nesse texto, nós vimos e utilizamos as seguintes teclas. A tecla Enter para pular linha. A tecla Backspace para apagar as letras. As teclas setinhas de direção que não foram usadas, mas foi comentado sua função. A tecla Caps Lock, que para esse texto foi recomendado deixar ela desativada, ou seja, com a luzinha do LED do teclado apagada. A tecla barra de espaço para dar espaço entre as letras. E a tecla Shift, que usamos para inserir os caracteres superiores e deixar apenas algumas letras em maiúsculo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like. Agora, eu quero saber de você, escreva aí nos comentários se você já conhecia os recursos dessas teclas do Word. Um forte abraço e até o próximo vídeo.